Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início ao nosso culto desta noite. Um pouquinho quente hoje, mas graças a Deus a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Esse mês de dezembro, o mês que nós celebramos o Natal, e nós temos trabalhado mensagens referentes a essa época e a esse tema. E as leituras bíblicas também têm sido feitas nesse sentido. Isaías capítulo 9, vou ler aqui a partir do verso 1 até o versículo 7. Diz a palavra de Deus: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O profeta Isaías é um livro interessante porque é um livro que praticamente ele tem várias referências com a própria palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia tem 66 livros, assim como o profeta de Isaías tem 66 capítulos. É interessante notar que a Bíblia está dividida entre o Antigo e o Novo Testamento. E o profeta Isaías também, boa parte dos seus capítulos refere-se ao povo de Israel no Antigo Testamento, e depois uma outra parte vai falar justamente sobre o reinado do Messias, provavelmente também se referindo ao Novo Testamento. E é o profeta que mais faz referências, inclusive, ao próprio Messias. Um dos capítulos mais conhecidos, com certeza, é o capítulo 53, que dá uma descrição bem nítida e bem objetiva do sofrimento do Messias, do Salvador. Então é interessante você ler este livro, olhando justamente dessa perspectiva de como que Deus trabalhou através do profeta para anunciar a chegada do Salvador. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E nada, ó Pai, foge ao teu controle. O Senhor, ó Deus, é quem está conduzindo, quem está dirigindo, ó Pai, a história segundo, ó Pai, o seu propósito e a sua vontade. Tudo, ó Deus, acontece segundo aquilo que o Senhor já tem estabelecido. E nós te louvamos por isso. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é fiel à tua palavra. O Senhor a cumpre no tempo certo e no tempo exato. E te agradecemos, ó Pai, porque neste tempo nós celebramos o nascimento, ó Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador prometido, que o Senhor, ó Deus, enviou ao mundo para, ó Pai, nos trazer a salvação e o perdão dos nossos pecados. Te agradecemos por isso, pela tua fidelidade,
Te agradecemos porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas. E te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos aqui reunidos, ó Deus, no Teu santo nome, para juntos louvarmos, bendizermos e Te exaltarmos, ó Pai. Recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, que Teu Espírito Santo, ó Pai, tenha a liberdade de agir e atuar, ó Pai, em nossas vidas e aqui em nosso meio. Que o Senhor, ó Pai, se faça manifesto, ó Pai, na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, ó Pai. Colocamos as nossas vidas, ó Pai, diante do Teu altar, pois ela Te pertence. O Senhor, ó Deus, a compraste com o precioso sangue do Teu Filho Jesus Cristo. E nós estamos aqui reconhecendo todas as nossas fraquezas e limitações e a nossa dependência do Senhor. Por isso nós Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, irmãos, vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Boa noite, irmãos, graças e paz. Pedir para a igreja se colocar em pé e vamos continuar adorando ao nosso Deus. Vamos cantar o hino de número 68, Vinde fiéis, triunfantes, alegres. Jesus nasceu em Belém, naquela humilde manjedoura, né? Que ele tinha um propósito nesse mundo, de trazer a paz, né? Neste lugar, amém? Triunfantes, alegres.
próximo louvor diz assim: minha alma engrandece ao Senhor. E o refrão que eu acho lindo é: santo, 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 santo és o Senhor. Que a gente possa nessa noite louvar e engrandecer o nome do Senhor e declarar que só Ele é santo, santo, santo. E os irmãos também têm a oportunidade de trazer à frente agora os dízimos e as ofertas. Louve ao Senhor e engrandeça o nome dEle de todo o seu coração. Amém? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrando amor. Santo, santo, santo és, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao nosso Senhor Jesus. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrando amor. Santo, santo, santo és, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, santo, santo és, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Amém. Glórias ao nosso Deus. Só Ele é santo, 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 digno de todo louvor e de toda adoração. Só Ele recebe toda a nossa adoração. Que Ele seja exaltado todos os dias. Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei.
Obrigada, Deus, pelo teu amor tão grande, Senhor, pelas nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Deus, porque nós temos o privilégio de servir ao Senhor, Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos escolheu, Senhor, como filhos, ó Pai, para estarmos, Senhor, servindo ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, Senhor Jesus. Pai, obrigada, Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração essa noite, Deus. Que tudo que fizermos aqui, Senhor, possa ser tão somente para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, obrigada, Deus, que possamos essa noite, Pai, trazer o nosso culto a Ti, Senhor Jesus. Pai, que possamos prestar o nosso culto a Ti, Senhor, essa noite, Deus. Pai, que possamos ser gratos todos os dias, ó Pai, de tudo que o Senhor tem feito por nós, por tantas bênçãos derramadas por Ti sobre as nossas vidas, ó Pai. Sabemos que não somos merecedores de nada, Senhor, mas pelo grande amor do Senhor, o Senhor nos concede bênção, a graça sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus, por isso, Senhor, pelo Teu amor tão grande pelas nossas vidas, ó Pai. Queremos Te agradecer, Deus, por tudo isso, Senhor. É isso que eu Te peço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar, amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos ter o nosso momento de oração e intercessão neste momento. Tem um pedido em especial. O pastor Ildefonso compartilhou. Um menino chamado Vicente, de 8 anos, internado já há 20 dias na Santa Casa. Os pais pediram desesperadamente que estivéssemos intercedendo e orando pela vida dele. Então vamos orar para que o Senhor possa intervir e agir com a sua graça e misericórdia sobre a vida dele. Orar pela cirurgia da irmã Neuza, que está marcada. Logo, logo a irmã vai estar com o joelho novinho, né, irmã? Graças a Deus. Continuar orando pela vida do nosso irmão Lúcio, que o Senhor tem sustentado, e vários outros aqui, que o Senhor continue fortalecendo. Se você tem algo para colocar na presença do Senhor, faça isso neste momento. Pai amado, nós Te louvamos e agradecemos ao Senhor, porque só o Senhor é Deus digno de ser exaltado, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E apesar, ó Deus, de toda a Tua grandeza e majestade, o Senhor, ó Pai, no Teu trono de graça e misericórdia, se inclina, ó Deus, para ouvir o nosso clamor, ó Pai, as nossas orações, as nossas súplicas e ações de graça. E queremos, ó Deus, neste momento em especial, colocar, ó Pai, diante da Tua presença, a vida do Vicente, este menino de 8 anos, ó Pai, que já está internado há 20 dias. Não sabemos exatamente, ó Pai, a situação, mas sabemos, ó Deus, que os pais estão ali desesperados, ó Deus, diante dessa circunstância. Por isso, ó Pai, nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor o visite, ó Pai, neste momento, visite aos seus pais, que o Senhor conforte e console seus corações, e haja, ó Deus, com o Teu poder, ó Pai, intervindo, ó Pai, na vida do Vicente, ó Pai. Entra com a Tua providência, em nome de Jesus, trazendo, ó Pai, a cura e a manifestação, ó Pai, do Teu poder. Também oramos pela cirurgia da irmã Neuza, que está marcada, que o Senhor, ó Pai, esteja conduzindo, ó Pai, todo o processo, conduzindo, ó Pai, o coração da Tua serva, ó Deus, dando tranquilidade a ela, para, ó Deus, esperar e descansar no Senhor, ó Pai, sabendo que é o Senhor, ó Deus, quem está no controle de todas as coisas. Da mesma forma, agradecemos pela vida do nosso irmão Lúcio, pelo Senhor estar sustentando ele, ó Pai, durante o seu tratamento. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo manifestar da Tua graça sobre a vida dele. Assim como tantos outros, ó Pai, que aqui nesta noite estão, ó Deus, apresentando diante, ó Pai, do Senhor, os seus pedidos e as suas orações. Que o Senhor entre, ó Pai, com a Tua providência, manifestando, ó Deus, o Teu poder, curando, ó Pai, libertando, restaurando e salvando vidas. Pois só o Senhor, ó Deus, é Deus. Só o Senhor é quem tem o poder, ó Pai, realmente de transformar corações. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti e pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, entre com a Tua providência, ó Pai. Nós já te agradecemos também, ó Deus, pelo Teu agir
e pelo teu mover, ó Pai, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo, sobre a vida, ó Pai, de cada um que está neste momento, ó Pai, intercedendo e colocando, ó Pai, diante do Senhor a sua necessidade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. As mensagens deste mês são mensagens referentes ao Natal. E hoje nós vamos falar sobre o Natal nos Evangelhos, anunciação das boas novas. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz a palavra: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E, vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Irmãos, nós temos refletido em nossas mensagens sobre a razão do plano eterno de Deus revelado no Novo Testamento. De modo especial, é claro, no nascimento de Jesus. E desde o princípio nós temos aprendido que as promessas de Deus e o grandioso plano de salvação, ele não se cumpre apenas em ideias, sistemas ou eventos isolados, mas ele se cumpre numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Os evangelhos, eles nos conduzem a esse encontro deste Salvador prometido e aguardado por séculos. E cada um desses evangelhos apresenta Jesus de uma maneira bem singular, de acordo, é claro, com o público a quem ele foi direcionado. Por exemplo, Mateus escreve aos judeus, e ele apresenta Jesus, então, como o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Ele começa, inclusive, o seu evangelho traçando a linhagem desde Abraão, mostrando, então, que o Messias esperado, ele chegou. Depois nós temos o evangelho de Marcos, um evangelho um pouquinho mais curto, que é voltado para os romanos. Marcos, ele já vai direto ao ponto.
Ele mostra Jesus, o servo poderoso, que age, sofre e que entrega a sua vida em resgate de muitos. Depois, Lucas. Lucas, ele já é mais detalhista, ele tem mais atenção cuidadosa aos detalhes. E ele revela então a misericórdia de Deus, apresentando Jesus como o homem perfeito, plenamente humano e plenamente obediente ao Senhor. E por fim, o evangelho que se destaca dos outros é o evangelho de João. Os 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos, justamente porque os 3 apresentam a mesma perspectiva a respeito ali da pessoa de Cristo. Porém, João é um evangelho que, por sua vez, tenta nos conduzir ali à eternidade. Revela Jesus como Filho de Deus, o Verbo eterno que se fez carne. É interessante quando nós nos atentamos às características dos evangelhos, como eles nos apresentam a pessoa de Cristo, porque cada um traz ali uma particularidade a respeito de quem é Jesus. Por isso, irmãos, que o Natal ele nos conduz a um dos maiores mistérios da fé cristã, que é justamente a encarnação de Jesus Cristo, aonde nós temos um Deus eterno, infinito e santo, que decidiu habitar entre nós. Ele assume então a nossa humanidade na pessoa de Jesus Cristo. O próprio evangelista João, ele começa o seu evangelho falando disso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós temos esse ato, irmãos, de Deus que rompe todas as limitações humanas e revela então um Deus que entra na história, um Deus que intervém no tempo e ele age sobrenaturalmente para cumprir então com os seus propósitos de amor e de redenção para com a humanidade. E da mesma forma como Deus ele operou um milagre no ventre de Maria, nós podemos dizer que cada um de nós também necessitamos de uma intervenção divina para podermos experimentar a verdadeira fé e transformação que nós só podemos encontrar em Jesus. Como nós já temos visto desde Gênesis, nós aprendemos que o nosso Deus, ele é um Deus fiel à sua palavra, ele cumpre com as suas promessas. Ele prometeu um Salvador que restauraria o mundo caído e traria a bênção a todas as nações. Os profetas anunciaram essa esperança, com expectativa, com essa confiança. Como eu disse, o profeta Isaías é um dos profetas que mais faz referência à pessoa do Messias. E aí, finalmente, então, nos evangelhos, nossos olhos, eles são abertos. Porque aqui nós temos Jesus, o cumprimento de todas as promessas, aquele em quem a esperança encontra a sua plena realização. Então é nos evangelhos, irmãos, e nas cartas do Novo Testamento, que nós somos então levados a aprofundar a nossa compreensão sobre quem é Jesus e o que ele fez por cada um de nós. As cartas foram escritas e os evangelhos também sobre a direção do Espírito Santo. E eles todos afirmam com clareza, a nossa fé, ela não está firmada em circunstâncias. A nossa fé, ela não está firmada em filosofias humanas, mas a nossa fé, ela está firmada na pessoa de Jesus Cristo. Ele que é o centro, ele que é o fundamento, ele que é o cumprimento do plano de Deus. Essa é a base, irmãos, daquilo que nós cremos. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, ele vai dizer o seguinte, Colossenses capítulo 2, a partir do verso 6, ele diz, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor,
assim andai nele. Nele radicados ou enraizados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. E ele diz no versículo 9, porquanto nele, ou seja, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é esse Cristo, irmãos, que é o fundamento da nossa fé, daquilo que nós cremos. E hoje, então, nós somos convidados aqui a meditar na anunciação das boas novas, no Deus que intervém na história para salvar os pecadores. E a primeira coisa que nós podemos destacar aqui da leitura que nós fizemos do Evangelho de Lucas é a soberania de Deus na história. Algo, aliás, que nós já temos falado nas outras mensagens. Se os irmãos perceberam, todas as mensagens trazem o mesmo assunto, trazem o mesmo tema, falam sobre a mesma coisa, de perspectivas diferentes, mas todas falando sobre a chegada do Messias, a vinda de Jesus. E esse ponto mostra, então, essa soberania de Deus na chegada do Messias. O verso 1, ele diz aqui do capítulo 2 de Lucas, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Como eu disse, Lucas é o evangelho que mais dá detalhes sobre o nascimento de Jesus. Historicamente, ele procura situar aqui a época em que Jesus nasceu. E nos dias de hoje, a celebração do Natal, irmãos, nós podemos dizer que virou muito mais uma forma de consumismo. E isso então fez com que o Natal perdesse o foco do seu verdadeiro significado. Nos primeiros séculos, irmãos, como eu já destaquei aqui, a igreja ela não celebrava o nascimento de Jesus. Aliás, algo que eu tenho destacado, Jesus nunca pediu que nós celebrássemos o seu nascimento. Ele fez referência que nós trouxéssemos à memória o dia do seu sacrifício. Alguns pais da igreja, como Orígenes, eles inclusive viam os aniversários como um costume pagão. Alguns teólogos, alguns comentaristas, algumas religiões inclusive nem mesmo comemoram ou celebram aniversários. Até porque a Bíblia, quando ela fala de aniversário, ela menciona apenas 2 aniversários sendo celebrados. E ambos os aniversários são ligados a governantes pagãos. O primeiro, por exemplo, está lá em Gênesis, capítulo 40. Gênesis, capítulo 40, nós temos aqui a menção de um aniversário que está sendo celebrado. Versículo 20, diz aqui: no terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. O outro está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 14. Outra menção de alguém que faz aniversário. Mateus capítulo 14, deixa eu ver se eu marquei certo aqui. Versículo 6, diz aqui: ora, chegado o dia natalício de Herodes, ou seja, o dia do seu nascimento, o dia do seu aniversário, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Baseado nesses 2 textos, alguns acreditam que nós não podemos celebrar aniversários porque são costumes pagãos. Irmãos,
É interessante que a Bíblia não registra o aniversário de nenhum servo de Deus sendo celebrado. Mas ele mostra esses dois aniversários associados aqui a dois líderes pagãos. Mas ao longo da história, esses aniversários, então, eles passaram a ver a celebração de aniversários como uma prática ligada a costumes pagãos. Pastor, você está querendo dizer que a gente não pode celebrar aniversário? Não, irmãos, a Bíblia ela não diz nada a respeito disso. Ela não coloca nenhuma proibição. Algumas pessoas que, por sua própria interpretação, que querem dizer que por a Bíblia citar somente aniversários pagãos, então nós também não deveríamos celebrar. Mas a Bíblia não menciona nada, até porque a celebração de um aniversário depende do motivo e do objetivo pelo qual você está fazendo isso. Se o motivo é justamente nós celebrarmos a misericórdia de Deus na vida de uma pessoa, o nascimento dessa pessoa que foi concedida pelo Senhor, não há problema nenhum. Por que não celebrar, então, o dia de um aniversário? A verdade é que nós não sabemos a data exata do nascimento de Cristo. Só para os irmãos terem uma ideia, a data relatada nos evangelhos, de acordo, é claro, com um calendário, se dá no ano 4 ou 5 antes de Cristo. Se nós viéssemos colocar o nascimento de Jesus como divisor da história, então deveria ser o ano 0. Mas não é assim que é feito. Alguns cálculos aí de erro durante a história. Aliás, foi só no século III, com um homem chamado Sexto Júlio Africano, que foi um historiador, cronista e apologista cristão, que entre o final ali do século II e início do século III, é que passou a traçar uma cronologia cristã. Foi quem fez, inclusive, a primeira menção do nascimento de Jesus em 25 de dezembro, uma data que foi oficializada por Roma por volta do ano 336 depois de Cristo. Acredita-se, é claro, que para substituir ali uma festa pagã dedicada ao Sol Invicto, que era um deus Mitra, conhecido como Sol da Justiça. Então, apenas como uma referência para tirar ali o foco desse Deus pagão e colocar o foco no verdadeiro sol da justiça que é Jesus Cristo. E aí, com o tempo, outras tradições foram entrando na história. Os presentes, o presépio, que acredita que entrou no ano de 1223 com São Francisco, que quis fazer ali uma representação teatral do nascimento de Jesus. A primeira representação teatral do nascimento de Jesus foi no ano 1223. Acredita-se que a partir dali é que começou-se então a prática ali dos presépios. Temos os cânticos medievais no século IX e XV, cantados nos mosteiros e catedrais. A árvore de Natal, que acredita-se que tenha surgido na Alemanha com Lutero, no século XVII, depois ela foi popularizada nos Estados Unidos no século XIX. E, é claro, a figura mais conhecida de todas, que é a figura do Papai Noel, baseado em São Nicolau, lá no século IV, que, segundo a tradição, jogava moedas nas meias das crianças pobres, daí esse costume. Irmãos, boa parte desses costumes foram surgindo de forma gradual ao longo da história, e foi então se misturando ali com a simbologia cristã, misturado um pouquinho com coisas pagãs. Então, só para os irmãos entenderem como é que algumas práticas foram entrando dentro da tradição cristã. É claro que tudo isso, irmãos, ao longo do tempo, vem contribuindo justamente para tirar o brilho da celebração do maior mistério de Deus, que é justamente o Deus que se fez homem lá naquela manjedoura. Como o próprio Lutero disse, é incompreensível o Criador se humilhando por nós, carregando nossos pecados. Lucas, então, na sua narrativa, ele mostra aqui Deus orquestrando tudo. Como eu já falei em mensagens anteriores, Deus preparou o mundo, aliás, o próprio universo, para a vinda do Salvador. E para, então,
que a profecia do nascimento do Messias se cumprisse em Belém, Deus, na providência dele, tocou o coração do homem mais poderoso que tinha naquela época, o governante do Império Romano. Nós temos um texto no livro de Provérbios que diz: o coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Irmãos, isso mostra um Deus que está controlando soberanamente todas as coisas. Como eu tenho falado, Deus não é pego de surpresa. Tudo acontece debaixo da vontade dele. É por isso que não devemos nos espantar com algumas coisas. Embora o governante citado aqui seja César Augusto, mas na verdade esse é apenas o seu título, porque o nome verdadeiro desse governante era Caio Otávio Turino. Era quem governava na época em que Jesus nasceu. Esse imperador, que estava lá sentado no seu trono em Roma, na capital do império, que tinha o domínio daquela época, que estava longe da pequena aldeia de Belém, que nem mesmo compreendia os planos de Deus que já foram determinados na eternidade. Esse governante que desconhecia a palavra de Deus, os propósitos de Deus, mas ainda assim, foi justamente por meio desse governante que Deus realizou uma etapa importante na realização do seu desígnio, que foi o nascimento do seu filho. Quando você pega, por exemplo, Romanos capítulo 9, depois você pode ler esse capítulo em casa, esse é um capítulo que fala sobre a soberania de Deus na eleição e na salvação. Mostra um Deus que está no controle da história. Irmãos, não foi por um acaso que Jesus foi nascer exatamente nesse período, nessa época. Não foi por um acaso que um decreto foi publicado exatamente no período em que Maria estava grávida, prestes a dar à luz. Tudo isso já estava dentro dos planos de Deus. Tudo isso já havia sido orquestrado pelo Senhor. E Lucas, ele inicia aqui com uma precisão histórica, porque ele vai dizer: naqueles dias saiu o decreto de César Augusto. Irmãos, isso não é coincidência. Aliás, para um cristão, para aquele que crê em Jesus, não existem coincidências. Tudo é providência. É providência de Deus. Não há coincidências, irmãos. O censo romano forçou José e Maria a irem para Belém. E isso cumpriu aquilo que nós vimos na semana passada, o que o profeta Miqueias disse: e tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Veja que Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ele aí o enfaixou e o deitou nessa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, aqui está o mistério da encarnação. O Criador que se fez uma criança vulnerável. Isso mostra, irmãos, o maior ato de humildade de Deus. Um ato que o apóstolo Paulo, ele vai descrever na sua carta aos Filipenses, onde ele diz que Cristo esvaziou-se a si mesmo. Ele se tornou homem, ele se fez humano. Esse nascimento proclama a fidelidade de Deus, como nós vimos, em cumprir com a palavra dele, a promessa que Deus fez lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o libertador que esmagaria a cabeça da serpente. É Jesus. Esse é aquele que foi o prometido por Deus. A religião católica acredita que essa promessa se refere não a Cristo, mas a Maria. Maria esmagando a cabeça da serpente. Irmãos, isso é uma heresia tremenda. O texto é muito claro, dizendo que o descendente pisaria a cabeça da serpente. E esse é Jesus, esse Deus soberano que está no controle da história.
Em segundo lugar, nós temos aqui um anúncio celestial, as boas novas de grande alegria, porque o texto diz que estavam pastores no campo durante a vigília da noite, e de repente um anjo aparece e lhes anuncia as boas novas. O nascimento de Jesus, irmãos, foi sem dúvida um dos acontecimentos mais significativos da história. Porém, ele ocorreu de uma maneira muito singular, e podemos dizer até que de uma forma discreta, porque Jesus nasceu num local simples, onde os animais eram abrigados. Jesus nasceu, irmãos, numa pequena e tranquila aldeia de Belém, uma vila agrícola lá na Judéia, que ficava ali a uns 8 a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, com uma população estimada entre 300 a 1.000 habitantes. Irmãos, hoje nós temos bairros que têm muito mais pessoas do que tinha lá em Belém. Foi num lugar assim que Jesus nasceu. E quase ninguém percebeu a grandeza daquilo que estava acontecendo, exceto talvez José e Maria. Mas, irmãos, essa situação estava prestes a mudar. O silêncio que envolvia o nascimento do Salvador seria rompido de forma sobrenatural e dramática, através de um coro angelical. Irmãos, pense comigo, se o anúncio do nascimento de Jesus, ele fosse planejado com uma estratégia de marketing, como é feito nos dias de hoje, certamente teria sido de uma forma bem diferente. Certamente teria sido anunciado, teria sido proclamado, teria sido falado. A mensagem provavelmente teria sido direcionada às figuras mais influentes de Israel. Talvez o sumo sacerdote, os membros do sinédrio, os sacerdotes, os levitas, os escribas, saduceus e fariseus. Mas veja que Deus escolheu revelar essa grande verdade, primeiramente a um grupo humilde e desprezado, que eram os pastores. Aqueles que eram considerados à margem da sociedade na época. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Essa escolha, irmãos, mostra o quanto Deus valoriza aqueles que muitas vezes são considerados insignificantes aos olhos de Deus. Pessoas que nós, às vezes, nem damos valor. São pessoas que Deus olha e considera. Mas o ponto central dessa passagem está na declaração do que o anjo fez. No versículo 11, ele diz, 10 e 11, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmãos, é interessante porque essa frase resume a mensagem que a igreja tem proclamado ao longo dos séculos. Todos somos pecadores e todos precisamos de um Salvador. Essa é a mensagem. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. Evangelho é boa nova. Lá no campo, pastores que eram marginalizados, considerados às vezes até impuros, eles receberam a visão. O anjo surge e a glória do Senhor o cerca de resplendor. O temor inicial, o terror inicial passa a dar lugar à paz. Mediante a palavra do anjo que diz, não tenham medo, eu vos trago boas notícias de grande alegria. Na cidade de Davi, hoje vos nasceu o Salvador, Cristo o Senhor.
Nós temos aqui 3 títulos que são designados de Jesus. Eles apontam para Jesus. Ele diz: nasceu o Salvador. Nasceu aquele que vai trazer a redenção, que vai redimir o povo dos seus pecados. Nasceu o Cristo. A palavra Cristo é ungido, é a mesma palavra que Messias. Nasceu o ungido do Senhor, aquele que foi prometido. E ele diz: nasceu o Senhor. Ou seja, Deus encarnado. O próprio Deus se revelando na pessoa de Cristo. 3 características, irmãos, mostrando aqui quem é Jesus, o Salvador, o Cristo, o Senhor. E dessa forma o coro angelical então canta: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade, ou a quem o Senhor quer bem. Irmãos, eu fico imaginando a visão que esses pastores tiveram, vendo esse coro angelical cantando. Se já é lindo a gente ver um coro cantando, imagina ver um coro angelical. As vozes daqueles anjos anunciando. Então, desta forma, Lucas anuncia a mensagem do Evangelho. A encarnação de Deus, que veio trazer clareza, esperança para um mundo que estava caído no pecado. Essa é a mensagem. O Deus que veio trazer esperança a cada um de nós. E isso leva então a uma resposta de louvor, uma resposta de adoração. Os pastores nos mostram aqui 2 etapas essenciais para aqueles que se aproximam de Cristo. Primeiro, ouvir a revelação de Deus. Segundo, crer na revelação de Deus. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 10, verso 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Foi exatamente isso que esses pastores fizeram. Eles ouviram e eles creram. Quando eles ouviram sobre o nascimento do Salvador, esses pastores creram. Eles ficaram entusiasmados, tornando-se, irmãos, os primeiros a anunciar essa notícia. Eles foram os primeiros evangelistas do Novo Testamento, os primeiros a proclamar a mensagem, os primeiros a ouvir e os primeiros a proclamar a mensagem. A alegria e a coragem deles em compartilhar a mensagem revela um coração agradecido, um coração que é diferente de quem ouve a notícia e logo se esquece, não se lembra mais. Jesus, quem é esse? De quem você está falando? Mas não foi isso que aconteceu com esses homens. O texto diz aqui, versículo 17, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Aqueles homens, irmãos, receberam a notícia, foram ver e confirmaram a revelação. Ao ouvir, acreditar e agir, eles não puderam deixar de falar sobre Jesus. Se você lembrar bem, quando Pedro e João estavam diante do sinédrio, sendo proibidos de falarem no nome de Jesus,
A resposta que eles deram foram: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Irmãos, nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. O próprio João, na sua carta, em 1 João, capítulo 1, no verso 1 em diante, ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, eu não sei se vocês repararam quantas vezes, apenas nesse pequeno trecho de 3 versículos, João fala: o que vimos e ouvimos. É isso o que nós anunciamos. O que você tem visto? O que você tem ouvido? Você tem anunciado? Você tem falado desse Jesus que entrou na sua vida? Você tem compartilhado desse Jesus que transformou e tem transformado o seu coração? Ou será que muitas vezes, se não na maioria delas, nós temos ficado calados? Irmãos, nós precisamos anunciar, nós precisamos compartilhar, nós precisamos falar de Jesus. O mundo tem falado de tantas coisas, coisas que estão deixando as pessoas confusas, tantas teorias, tantas teologias criadas pelos homens. Mas nós temos a verdade, irmãos, e nós precisamos anunciar essa verdade. A verdade que chegou até você. Mas essa verdade, ela não pode parar em você. Ela precisa ser proclamada, ela precisa ser falada, ela precisa ser anunciada. E hoje nós temos diversos meios para fazermos isso. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Essa reação dos pastores mostrava uma verdadeira paixão, irmãos. Algo que talvez nos dias de hoje, muitos parecem não demonstrar o mesmo fervor e a mesma alegria. Para esses pastores, compartilhar a boa nova era natural. Foi a primeira reação que eles tiveram quando ouviram e viram. Foi exatamente o que eles fizeram. O texto diz: e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, e todos os que ouviram se admiraram das coisas referiram pelos pastores. E no verso 20, voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. E ali nós temos Maria, que diante de tudo aquilo,
Diante de tudo o que estava acontecendo, ela apenas refletia profundamente sobre o significado do nascimento de Jesus. Porque ela percebeu que ele traria redenção, mas ele também traria sofrimentos. Conforme o próprio anjo anunciou a José, e conforme o próprio profeta Simeão vai falar a respeito de Jesus. Aqui no capítulo 2 mesmo, de Lucas, versículo 34 e 35, diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Irmãos, imagine para uma mãe ouvir o seu filho nasceu para morrer. Ele nasceu com um propósito apenas. Ele nasceu para sofrer e para morrer pelo pecado de muitos. Foi para isso que ele veio. Maria apenas ponderava sobre isso. O texto diz aqui: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Os pastores, depois dessa noite marcante, saíram, anunciaram a todos da vila antes de voltarem para o rebanho, louvando a Deus por tudo aquilo que eles haviam visto. Irmãos, essa atitude de louvor e adoração é a marca de todos aqueles que verdadeiramente conhecem e amam a Jesus. Eu quero falar desse Salvador que me salvou. Eu quero anunciar aquele que me tirou das trevas aonde eu estava. Aquele que deu sentido para a minha vida. Aquele que fez com que a minha vida tivesse propósito. Antes eu estava perdido. Talvez perdido nos meus vícios. Talvez perdido na minha falta de sentido na vida. Mas esse Jesus, quando ele entrou na minha vida, tudo mudou, tudo se transformou. Essa atitude, irmãos, é uma atitude de quem realmente conhece e ama Jesus. Eu quero falar desse Jesus. Eu quero compartilhar desse Jesus com você. Porque da mesma forma que ele transformou e tem transformado a minha vida, ele também pode transformar a sua. Ele também pode mudar a sua. Por isso que o Natal exige uma reflexão. O Natal, irmãos, não é só uma época de consumismo. O Natal, ele não é só uma época de presentes. O Natal não é uma época somente de festas. Tudo isso é muito bom. E é interessante pensar que a época em que mais as pessoas talvez possam se lembrar de Jesus é exatamente essa. Porque no restante do ano, para muitos, é como se Jesus nem mesmo existisse. Os evangelhos contam a história que mudou o mundo. Os evangelhos contam a história, irmãos, em que todas as coisas se convergem. Jesus, o cumprimento da promessa e da lei, desde a manjedoura até a cruz. É nele que se cumpre todas as coisas. Paulo, quando escreve a sua carta novamente aos Colossenses,
aos Efésios, no capítulo 1, ele vai dizer aqui: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E aqui eu quero tirar algumas aplicações para nós sobre essa boa nova que Jesus veio trazer. Primeiro, reconheça a soberania de Deus. Assim como em Lucas, irmãos, confie que Deus é quem governa sobre todas as coisas. Todas as crises, todos os governos, tudo está acontecendo debaixo da vontade de Deus. Por isso que a nossa oração, irmãos, deve ser: Senhor da história, intervenha na minha vida e faça com que eu descanse na tua soberania. Deus, faça com que eu tranquilize o meu coração, sabendo que é o Senhor quem está no controle da minha vida. Alegre-se na encarnação de Cristo. O Natal revela a graça, revela o amor de Deus. Não é apenas, irmãos, ter uma boa vida nessa terra, mas é ter a salvação dos nossos pecados, a promessa da vida eterna com Cristo. Proclame essas boas novas. Não se cale, fale daquilo que você tem visto, fale daquilo que você tem ouvido. Faça como os pastores que foram ver Jesus. Venha, veja, conte. Espalhe a boa nova da salvação em Cristo. Aproveite, irmãos, o espírito natalino para evangelizar. Como eu disse, talvez essa época seja a época em que as pessoas provavelmente vão estar um pouco mais receptivas à mensagem do Evangelho. Uma oportunidade para você compartilhar de Jesus. E cultive humildade e paz. Imite a Cristo. Seja humilde. Espalhe a paz a todos, levando o amor de Deus às pessoas. Leve essa mensagem, irmãos. Lembre-se, Lucas não é um conto de fadas. Não é como um livro de historinhas que você tem por aí. Lucas são fatos narrados e acontecidos. Ele é o anúncio eterno de que aquele menino na manjedoura, ele é Deus conosco. Ele é aquele que cumpriu as promessas trazendo salvação. E como os 4 evangelhos declaram, Jesus é o ponto alto do plano redentor de Deus. Deus invadiu o tempo para resgatar pecadores. Então que neste Natal, da mesma forma que aqueles pastores, você glorifique, louve a Deus e anuncie as boas novas da salvação. Fale do que você tem visto. Fale do que você tem ouvido. Não se cale. Proclame: o Salvador chegou. Eis que vos trago boa nova. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Redentor, o Cristo, o Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos ao Senhor pela tua fidelidade. Muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, fiel, verdadeira,
revelada, ó Pai, pelo Senhor, a homens santos inspirados pelo Teu Espírito, para nos trazer, ó Pai, a boa nova da salvação. Obrigado a Deus, porque nesta época nós nos lembramos sim do nascimento de Cristo, mas muito mais do que isso, nós nos lembramos da Tua fidelidade, o Senhor que é fiel em cumprir, ó Deus, com a Tua palavra, o Senhor que é fiel em fazer aquilo que o Senhor determinou, e que nós, ó Deus, não nos calemos, que nós anunciemos, assim como aqueles pastores, ao verem o Cristo, o Redentor, o Senhor, eles não se calaram, eles se alegraram diante de tão grande notícia e saíram proclamando tudo o que eles tinham visto, tudo o que eles tinham ouvido. E nós também possamos proclamar aquilo que nós temos visto, ó Pai, o que o Senhor tem nos mostrado. Aquilo, ó Deus, que nós temos ouvido e o Senhor tem nos falado. E possamos anunciar a salvação em Cristo, o Senhor, aquele que veio para pagar o preço dos nossos pecados, para nos conceder, ó Deus, a salvação, para nos dar a vida eterna. Obrigado, Pai. Nós possamos, ó Deus, aproveitar cada oportunidade, remindo o tempo, porque os dias são maus. E há tantas coisas, ó Deus, sendo anunciadas no mundo, mas apenas uma é verdadeira: a Tua palavra, a mensagem que devemos proclamar, a única esperança, ó Deus, que nós devemos ter, a salvação através de Jesus. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos e glorificamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Vai ter a apresentação das crianças? Já estão aqui já.
Irmãos, graça e paz. Eu queria só falar com vocês de que na quinta-feira nós estivemos ali na casa do irmão Fábio, da irmã Gabriela também. Estivemos ali apresentando a história de Natal para algumas crianças que estiveram ali. E é muito interessante ver como também as crianças que têm aprendido aqui com a gente, elas têm esse interesse genuíno de compartilhar a palavra de Deus. Então, fico pensando aqui comigo mesmo, na minha vida, na nossa história com Cristo, e eu fico pensando o que é esse compromisso que nós dizemos que nós temos com Ele. Porque aquele que declara um compromisso com Cristo não faz simplesmente da boca para fora, dizendo que eu tenho um compromisso com Cristo. Eu não estou me igualando aos milhares de pessoas que se declaram crentes no Brasil e no mundo. Mas quando nós dizemos que nós temos um compromisso, nós nos levantamos para a ação. Quando nós dizemos que nós temos um compromisso, o que Deus espera de nós é que realmente nós nos identifiquemos com Cristo. Então, nesse sentido, dizer que você tem um compromisso com Cristo é se assemelhar a Ele na sua vida, é se assemelhar a Ele na sua morte, e se assemelhar a Ele na sua ressurreição. Quando nós dizemos que nós temos um compromisso com Cristo, o que se espera de nós é que nós neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e o sigamos. E o negar a nós mesmos significa abrir mão das nossas vontades, dos nossos confortos, dos nossos interesses. Meus irmãos, quantos de nós têm vivido dessa forma? Quantos de nós têm abrido mão das suas vontades? É muito simples, é deixar de fazer aquilo que nós queremos fazer todos os dias e começar a fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Sinto que nós precisamos conhecer a esse Cristo mais profundamente. E nós temos tido alguns desafios. E nós estamos aqui porque nós vivemos juntos esses desafios. E o mesmo desafio que cada um de vocês tem, todos os dias, de negar a uma vontade tão grande de às vezes estar no nosso conforto, em casa, sentado, deitado, descansando, é o mesmo desafio que eu tenho todos os dias. De chegar cansado depois de uma semana de trabalho, mas perceber que à medida que nós aprofundamos nosso relacionamento com Cristo e nós entregamos a nossa existência a Ele, Ele é fiel e Ele cuida de nós em todo momento. Ele nos abençoa no sentido de que Ele toma as nossas dores, Ele toma as nossas enfermidades, Ele nos cura e Ele nos faz viver essa nova vida dEle. Então eu queria, nesse sentido, convidar os irmãos. Amanhã nós temos mais uma oportunidade. Nós vamos estar aqui no mesmo bairro que nós tivemos na ocasião do Dia das Crianças. Nós estávamos ali conversando com algumas crianças, distribuindo alguns presentes. E amanhã nós vamos estar às 18h, ali nesse bairro também, anunciando esse evangelho. Mas não só as crianças, aqueles todos adultos que vão estar ali também. Então é uma oportunidade maravilhosa que nós temos de juntos estar ali. Porque às vezes nós até podemos pensar que é um evento direcionado a crianças. Só tem uma história ali para contar para as crianças, mas tem muitos adultos que estão ali necessitados. Muitos adultos que estão ali precisando ouvir do evangelho que salva, liberta e transforma as vidas. Então você tem uma oportunidade de estar junto ali
de uma conversa que você tenha com um adulto ali. Você chame de lado alguma pessoa ali e você possa falar sobre essa palavra de Cristo que transforma, que converte corações. E eu sei que Deus vai estar ali nos acompanhando, nos dando essa alegria de participar do reino dele com a igreja de Cristo. É isso que ele deseja de nós. Então, nós precisamos de ajuda. Nós desejamos ali amanhã, pelo menos poder levar ali para aquelas crianças, depois da história, que é uma história breve. Essas programações não duram mais de 2 horas, no máximo 2 horas. É muito rápido. E nós gostaríamos muito de levar ali para essas crianças um lanchinho ali, um cachorro quente, alguma coisa desse tipo. Mas nós precisamos de auxílio. Então, se você desejar ajudar amanhã, né, comprando os pãezinhos, comprando salsicha, comprando alguma coisa, e depois, estou falando isso, mas a notinha você pode trazer que a gente vai providenciar o reembolso desses valores, né, de repente levando algum suco ali para as crianças, alguma coisa desse tipo. Converse com a gente, né, seja parte, como igreja, que você possa atuar junto nessa proclamação do Evangelho de Cristo. Como nós falamos hoje à noite, eu tenho certeza que Deus tem sido fiel e Ele tem sido realmente aquele que convence os nossos corações de quanto nós precisamos deles, quanto nós precisamos de Cristo. Então você está convidado amanhã, nós vamos fazer isso aqui perto da igreja e temos também bastante folhetos para distribuir. Nós pegamos 300 folhetos, eu acho. E a ideia e nós vamos completar essa missão. Seja aqui, talvez perto do shopping, aqui, alguma coisa assim. Se você quiser alguns desses folhetos, também nos procure amanhã. Mas nós vamos juntos fazer isso. Só acertando algumas coisas com o Rafael aqui, para os irmãos se situarem. Então, depois ele vai estar colocando as informações no grupo do WhatsApp da igreja, mas a ideia é estarem se reunindo possivelmente aqui na igreja, 6 horas em ponto, e já sair para o local onde vai estar sendo realizado, então, essa programação, tá bom? Só para os irmãos poderem entender como é que vai funcionar e aonde vai ter que se encontrar, então. Mas o Rafael vai colocar depois no WhatsApp da igreja. E no próximo domingo, irmãos, o que vocês viram aqui foi só uma prévia, tá? No próximo domingo a gente vai ter a nossa cantata de Natal com a apresentação das crianças também. Vai ser pós, né, a data, né, do Natal, mas o importante não é a data em si, mas sim exatamente a comemoração, a celebração que nós fazemos. Então, próximo domingo nós vamos estar encerrando esse tema de mensagem sobre Natal e também teremos a apresentação da cantata aqui junto com as crianças, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que Ele nos proporciona aqui. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esse culto, somos gratos a Ti pelo mover do Teu Espírito Santo aqui em nosso meio, gratos a Deus pela oportunidade, o privilégio de estarmos aqui reunidos. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, que vem de encontro ao nosso coração, ó Pai, e realmente possamos, ó Deus, estar anunciando, ó Pai, proclamando essa mensagem daquilo que o Senhor tem nos mostrado, tem nos revelado, daquilo, ó Deus, que temos visto, que temos ouvido, que possamos estar realmente proclamando a esperança que há somente em Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local, e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.